Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 27 de maio, quinta-feira, dia em que a Igreja comemora o primeiro bispo de Canterbury, daquela diocese da qual foi bispo também o nosso Tomás, São Tomás. Canterbury, nós dizemos Cantuária. Santo Agostinho de Cantuária foi cerca de quase 1500 anos atrás o primeiro bispo evangelizador daquelas terras da Inglaterra. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Eclesiástico e é um hino de louvor a Deus no seu poder criador. Vou recordar as obras do Senhor, vou descrever aquilo que vi. Pelas palavras do Senhor foram feitas as suas obras, de acordo com a sua vontade realizou-se o seu julgamento. O sol brilhante contempla todas as coisas, e a obra do Senhor está cheia da sua glória. Os santos do Senhor não são capazes de descrever todas as suas maravilhas. O Senhor Todo-Poderoso as confirmou, para que tudo continuasse firme para a sua glória. Ele sonda o abismo e o coração e penetra em todas as suas astúcias, pois o Altíssimo possui toda a ciência e fixa o olhar nos sinais dos tempos. Ele manifesta o passado e o futuro e revela as coisas ocultas. Nenhum pensamento lhe escapa e nenhuma palavra lhe fica escondida. Pôs em ordem as maravilhas da sua sabedoria, pois só ele existe antes dos séculos e para sempre. Nada lhe foi acrescentado, nada tirado, e ele não precisa de conselheiro algum. Como são desejáveis todas as suas obras, brilhando como centelhas que se podem contemplar. Tudo isso vive e permanece sempre e em todas as circunstâncias. Tudo lhe obedece. Todas as coisas existem aos pares, uma frente à outra, e ele nada fez de incompleto. Uma coisa completa a bondade da outra. Quem, pois, se fartará de contemplar a sua glória? É admirável este trecho do Antigo Testamento, que é um hino de louvor cheio de admiração, de maravilhamento diante da criação. E como a pessoa que observa com atenção descobre através da sua inteligência que tudo tem uma sabedoria embutida, uma lógica de funcionamento, de perfeição, e tudo converge para o bem, e então é um hino de louvor cheio de maravilhamento pelo poder de Deus que nós podemos compartilhar, procurando de abrir mais os nossos olhos para levantar a cabeça, olhar o céu, admirar as estrelas, a lua, aquelas noites belíssimas, especialmente quando estamos em alguma região do sertão, sem luzes, ou aqui mesmo perto da cidade, basta algum lugar mais escuro que não é alcançado pela iluminação externa, e então certamente nós ficaríamos admirando um espetáculo maravilhoso. Mas da mesma maneira, todas as criaturas, toda a realidade tem esta beleza que nos atrai, nos interessa, nos provocam também, não somente para agradecer, mas também para entrar em relacionamento, em contato. O Evangelho do evangelista São Marcos. Vejamos, naquele tempo Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou um manto, deu um pulo e foi até Jesus. Quando Jesus lhe perguntou:
o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, um trecho belíssimo do Evangelho em que nós podemos observar, em primeiro lugar, esta figura de Bartimeu, o cego e mendigo, sentado à beira do caminho, que representa todos os homens e todas as mulheres que sentem necessidade de uma cura, de um consolo, de um apoio para poder dar conta da vida de uma maneira melhor, para superar as humilhações que, assim como o cego pedindo esmola enfrentava, frequentemente nos toca passar por situações assim em que fazemos o papel de gente que não tem grandes qualidades. Parece que sempre tem mais alguém que entende mais, que sabe mais coisas, etc. Mas, quando ouviu dizer que Jesus estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E este grito é a coisa mais humana, a coisa mais adequada à situação que o Bartimeu estava vivendo. A coisa mais séria, no fundo, que diante de Deus, diante da presença de Jesus, o Filho de Deus, nós tenhamos a simplicidade de apresentar a nossa necessidade maior, gritando: Senhor, venha em meu socorro. E é interessante que Jesus manda chamá-lo, né? Tem sempre alguém que fala: cale aí, tá perturbando. Mas Jesus mandou chamá-lo, e as palavras com que o avisam que Jesus quer vê-lo são belíssimas, porque lhe dizem: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Estas são palavras que você adoraríamos poder dizer a muitas pessoas, a muitos jovens, a muitos casais, a muitas pessoas que, quem sabe, passam por uma temporada difícil de vida. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Porque sempre, é claro, é verdade que Jesus nos chama. E então o cego deu um pulo, foi até Jesus, e Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o que me impressiona é a resposta, não é? Porque o cego não lhe responde: eu quero uma esmola. Não lhe responde: me arranje uma roupa limpa. Mas o cego lhe diz: mestre, que eu veja. E por que isto é impressionante? Porque raramente a pessoa explica, verbaliza, diz qual é a sua grande necessidade e aguarda, como ou porque dela tem vergonha ou porque considera sem solução. Mas o Bartimeu tanto venceu a humilhação e a vergonha da sua condição, como também tinha certeza que Jesus poderia curá-lo. Quer dizer que ali Bartimeu expressou o desejo mais profundo do coração, que certamente nunca tinha expressado. Teria pudor de dizer à própria mãe: ó mãe, eu quero tanto enxergar, porque cortaria o coração da mãe se ele dissesse isso. E Jesus então o curou e Bartimeu se tornou um discípulo. Ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Em nossa fraqueza e desânimo, somos convidados a colocar nossa esperança nesta presença maravilhosa do Senhor Jesus, que vem ao nosso encontro, e quando lhe apresentamos uma situação complicada, ele pode intervir. Ele tem este poder e tem um coração compassivo e cheio de misericórdia. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.